Então, para quem está cansado de sofrer, o texto é de 24 até 58, ele é muito grande, então eu só vou ler alguns e vou contar um pouquinho da história ao longo do caminho da mensagem, você vai entendendo. Mas onde eu quero enfatizar aqui, diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, então entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade... Jesus poderia estar contente, as pessoas estão procurando, né? E Jesus falou: vamos deixar de rodeio aqui, vamos falar sério. Ele diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e vocês ficaram satisfeitos. E ele diz assim para essa multidão: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus, vamos ler juntos nesse versículo 29? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, já vamos entender melhor. E eles disseram assim: os nossos antepassados comeram maná no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Nesses 40 anos a Bíblia diz que não faltou água nem comida para mais de 2 milhões de pessoas. Todos os dias as roupas não se desgastaram, suas sandálias não se estragaram. Então ele disse: nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Para você entender, isso aqui não é parábola, isso aqui é um acontecimento no ministério de Jesus. Jesus viveu 33 anos e meio aqui, e nos seus 3 últimos anos e meio ele faz o seu ministério, e nesse período, há mais de 2000 anos, então acontecem essas coisas. E a multidão segue porque Jesus estava fazendo muitos milagres. Jesus estava curando pessoas que você conhece a história, de todo tipo toda sorte de doença. Não havia o que Jesus não fizesse, inclusive ressuscitar pessoas. Então essas pessoas a multidão começa a seguir a Jesus. E de repente eles se encontram num monte, era perto da Páscoa, e agora são 5.000 pessoas nesse lugar deserto, sem ter o que comer. Não tinha nenhum essas comidas rápidas que nós temos, o McDonald's e outros hoje nos nossos dias, não tinha isso. Vai lá então, vai comer. Não tinha onde ir. Jesus, é claro, fala para os seus discípulos: eles estão com fome, vai servi-los para fazer um teste, a Bíblia diz isso. E os discípulos falam: Jesus, nós vamos precisar de pelo menos, se não me engano, mais de 8 meses de trabalho para poder, 8 meses de salário para poder atender esse povo. Então nós não tem condição. Então Jesus pede: o que é que vocês têm? Então aparece no meio das 5.000 pessoas uma criança. Possivelmente a mãe falou: filho, você vai sair? Você está querendo seguir Jesus, olhar Jesus? Então é melhor você levar com você uns lanchinhos, porque você vai ficar com fome. Toda mãe, vai botar a blusa, filho, nem tem calor, está lá a mãe fazendo isso, nem tem frio, a mãe está fazendo isso. Então ela, possivelmente. E a ideia de 5 pães e 2 peixes de ser uma coisa muito pobre, simples, pães de cevada. E o que encontra então no meio dessa multidão? Esse garoto com 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães. E ele multiplicou de tal forma que todos foram atendidos, as 5.000 pessoas atendidas por 5 pães e 2 peixes. Se não bastasse, a coisa com Jesus é sempre assim,
sobraram, se as pessoas não entendessem, não, deve ter sido ilusão, eu acho que comi ar, vento e de repente eu estou enganado. Sobraram 12 cestos, eles juntaram o que sobrou, sobraram ainda 12 cestos de pães, de pedaços de pães, depois de atender a 5.000 pessoas. Olhando para esse texto e analisando a reação da multidão e a busca da multidão cada dia, eu penso que eu entendo porque é que as pessoas, nós nos nossos dias, e muitos, estão vivendo numa areia movediça, num círculo vicioso sem fim, e não conseguem sair, não há o que fazer, não conseguem mudar a situação e sair da situação. Eu penso areia movediça na profissão, nos relacionamentos, na vida financeira, no casamento, na família, na sua vida emocional. Eu sempre estou cercando tudo na vida espiritual, relacional. Quanto mais movimento, mais esforço, mais a situação complica. E veja que não é falta de dedicação, porque eles estavam dizendo, você vai ver lá que eles estão trabalhando pela comida. Não é falta de dedicação, esforço, e é mesmo que acontece conosco. As pessoas e nós estamos fazendo o que a gente pode, mas cada movimento torna a situação da gente mais difícil, cada vez mais complicada. Agora eu quero que você entenda o seguinte: Jesus, em cada milagre que ele fez, tinha um propósito. E eu não vou falar de todos, mas vou citar. Quando ele ressuscita Lázaro, imediatamente ele ensina assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele quer explicar um conceito, então ele faz algo aqui para que eles entendam. Por isso que quando ele curou alguém, ele disse assim: antes de tudo, seus pecados estão perdoados. E as pessoas, beleza, o cara continua manco, né? Paraplégico, e o Senhor falou: seus pecados estão perdoados. E ele quis criar isso mesmo. Vocês, então isso não resolveu? Então tá bom, para que vocês creiam que eu tenho poder de perdoar os pecados, levanta e anda. E aí a coisa muda. Aí, pera lá. Jesus nunca fez nada sem um propósito. Então ele ressuscita e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele cura o cego e diz assim: eu sou a luz, e quem me segue não andará em trevas. Então Jesus não fez uma multiplicação para acontecer o que aconteceu. E o que diz no final do versículo me chama a atenção, e depois já vamos ler, porque Jesus diz assim: eu fiz tudo isso e mesmo assim vocês não creram, não viram sinal, vocês olharam em outra direção. Então a minha palavra nessa manhã é para você que está cansado de se movimentar, de se esforçar e perceber que as coisas não mudam na sua vida. E Jesus, é para você dizer assim: chega. É para aquele que tem coragem de dizer chega. Porque o grande problema não é só sofrer. O problema é você chegar a um ponto de dizer: chega de ser assim. Chega de a minha vida ser dessa forma. Eu não quero mais. Eu quero mudanças. Eu não quero ser como essa multidão que não entende, que não vê o que precisa. Eu quero ser alguém que tem um encontro pessoal com Jesus e entende o que Ele quer para mim. Então vamos entender qual é a lição de Jesus de novo, para quem quer parar de sofrer. Primeira coisa para o seu coração que eu quero que você fale comigo é: mude o seu desejo. Vamos falar juntos? Mude. Imagine se você fosse uma das pessoas da multidão. Você está lá. Você estava lá, você estava com fome. Entra nessa história. E de repente você não tem o que comer. Aí de repente você vê aparecerem cestas e mais cestas, levando pão para todo lado e atendendo as pessoas. E você come, você vê que tem muita gente. Você entende, é impossível isso acontecer. Qual seria a reação verdadeira do seu coração? Você e eu estamos num lugar deserto, sem comer. Estamos vendo Jesus, já estamos seguindo porque Ele faz milagres. E de repente Ele transforma 5 pães e 2 peixes em comida para 5.000 pessoas. Você está junto, você comeu. O que aconteceria com o seu coração? Mas veja que é um problema daqueles dias, e é um problema dos nossos dias, e quem sabe um problema que você está enfrentando agora. Versículos 25 e 26 diz assim, leia comigo. Bem forte, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então agora, porque Jesus tinha feito aquele sinal da comida e multiplicado, no outro dia eles estavam correndo desesperados: onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde tem mais cesta básica?
Onde tem mais comida? Onde tem mais para eu saciar a minha fome? E diz, vocês comeram e ficaram satisfeitos. Você está entendendo? 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, uma criança levando aquilo, multidão atendida, alimento de 1 para 5.000 pessoas. Jesus está indignado com eles. Pera lá, vamos falar de rodeio. O sinal, ele diz, o milagre foi grande e não despertou nada no coração de vocês. Isso não chamou a atenção de vocês, o que eu fiz? Então, apesar do milagre, ele está dizendo, a única preocupação de vocês é comida. Vocês não entenderam nada no coração. Sabe o problema que eu vejo aqui? É exatamente o que está no final do versículo. O final do versículo diz assim, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Para mim, nós somos escravos dos nossos desejos, essa é a verdade. São eles que nos controlam. Quando eu falo com alguém assim, que está servindo de qualquer maneira a Deus, no ministério, na igreja, ou seja, no trabalho, na sua empresa, aquela pessoa que levanta todo dia e fala assim, é um porre, então o seu desejo está errado. Então por isso que ele vai todo dia trabalhar, é duro demais, ele não tem esse desejo, seu coração está em outro lugar. Mas quando ele ama, é apaixonado pelo que faz, quando ele deseja profundamente, nada o segura. As pessoas dizem, pode chover canivete, nós vamos, a gente vai dar um jeito. Então o problema é esse, o desejo controla a gente. Mas o pior disto é que o desejo também cega a gente. O desejo deles estava voltado para coisas materiais. Entende comida aqui como coisas desse mundo, material. E eles estavam tão cegos que Jesus faz uma coisa espetacular e a única coisa que eles conseguem ver é um pão e um peixe. Eles estavam tão obcecados com seus desejos que eles não tinham nenhum interesse maior, ou por uma coisa maior, por uma coisa melhor, que era Jesus e o seu milagre. Lembra? Jesus fazia as coisas com objetivo, ele criava um impacto tão grande. Imagina, ressuscitar uma pessoa, para a pessoa chegar e ficar fazendo entrevista, e daí, como é que foi ficar morto lá? Você ficou cheirando mal, o troço era difícil, como é que é lá do outro? Não, a questão era assim, Jesus, pelo amor de Deus, o que houve aqui? Eu nunca vi isto. A ideia era, como ele fez isto? Que poder é esse? Quem é esse homem para fazer esta coisa? E ainda mais, por que esse milagre? O que Jesus quer mostrar para mim? O que ele deseja para a minha vida? Mas nada disso era importante para eles. Eles estavam correndo atrás daquilo que o seu coração queria, aquilo que o seu coração buscava, que era mais importante. E eu queria dizer para você nesta manhã, Deus te trouxe aqui, porque Jesus diz assim, que ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Então nós oramos por você, porque nós queremos que Deus, que fale com você, e que se Ele não falar a minha fala, ou qualquer outra fala, não tem sentido. Mas nós queremos que você está aqui, porque Deus te trouxe nessa manhã, e Ele quer dizer para você, eu tenho uma vida melhor, uma vida especial para você, mais do que essa que você está buscando. Como é que você sabe que há uma vida melhor? Como é que você sabe que os desejos do seu coração estão errados? Como é que a gente chega a esse ponto? Para mim, essas pessoas aqui não tinham nenhuma preocupação espiritual, eles não conseguiam ver aquilo que era mais profundo, e o seu coração preocupado com o material, deixaram cego. E você precisa saber disto. Como é que a gente sabe que não está enxergando? Como é que a gente sabe que o que a gente deseja realmente é melhor? Todo dia seu coração, ainda mais nos dias que a gente ouve assim, entregue para aquilo que você deseja, faça aquilo. Posso até dizer para você que talvez o que você esteja fazendo seja legal. Você até esteja sentindo bem, porque lá diz que eles estavam satisfeitos e eles queriam comer mais, e comer não é ruim. Quem é que não gosta de uma boa comida? Mas a grande questão é que você só vai saber que você está comprometido com uma coisa que não deve, e que os seus desejos não são aqueles desejos de Deus, quando você conhece a vida abundante de Jesus, o projeto que Ele tem para você. Então quando a gente vê Jesus, fala com Jesus, por isso Jesus se apresenta lá, por isso Jesus faz aquele milagre lá, e Jesus quer todos os dias, Ele tenta falar com você todos os dias, como Ele está falando com você agora.
tentando mostrar que há outra vida para você. Ele fala no seu trabalho, ele fala através dos problemas, ele fala através das dificuldades, há uma vida melhor. Mas nós e os nossos desejos nos enganam. E deixa eu dizer como isso é sério. Jeremias 17:9 diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá juntos? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Se há uma coisa que é enganoso é o nosso coração. Se há uma coisa que você não pode confiar no seu coração, ao contrário do que as pessoas dizem. Por quê? Ele está perdido. Ele precisa de cura. E o que ele deseja, o que ele busca, por isso que nós vivemos numa sociedade hoje, a gente está ouvindo cada coisa, cada barbaridade que não dá para mencionar aqui nesse templo, que você tem vergonha de falar na sua casa, e as pessoas estão se entregando ao seu coração, cada vez mais. Então está dizendo assim, o coração humano é doente, nosso coração nos engana, eles têm desejos que parecem bons, que enganam você, que camuflam, que está escondido, e você pensa, não é porque eu estou desejando, eu tenho que fazer, mas o preço depois no final é caro demais, que você vai ter que pagar. Nós pagamos um preço tão grande por seguir os nossos desejos. Hebreus 4:12, não tem o texto lá, mas só para você ouvir, que muda tudo isso, diz que a palavra de Deus, lembra que eu falei do padrão, da vida abundante? Diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e diz que ela corta mais do que qualquer espada afiada que tem fios dos dois lados, então ela penetra mesmo, e diz que vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas, e diz que julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Então, se você quer alinhar o seu coração ao coração de Deus, se você quer conhecer o projeto de vida maravilhoso que Jesus tem, que Ele diz que é vida abundante, não é essa vida que quando você pergunta para as pessoas, como é que está a sua vida? Eu estou levando. Isso não é vida, gente. Deixa eu dizer, se você usa isso já é um sinal de que você está péssimo. A vida não é para ir levando. Eu estou sobrevivendo. A vida não é para sobreviver. A vida é para a gente viver. Amém, queridos? E viver a vida significa que você tem o controle dela, você sabe com que se comprometer na vida, e você experimenta. Não está dizendo que você não tem dores e sofrimentos. Você está vivo. Nós somos seres humanos, estamos num mundo cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas a presença e a graça de Jesus no nosso coração, quando Paulo disse, a tua graça me basta, é suficiente, ela que me dá força, ela que me dá esperança, muda tudo na vida. É uma vida abundante assim, não uma vida sem problema, mas uma vida maravilhosa, porque a gente experimenta o melhor sempre de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Então Deus, através da Bíblia, diz que Ele esquadrinha o seu coração, Ele vê os seus pensamentos, coisas que mais ninguém vê, ninguém sabe, e Ele é capaz de penetrar lá, e depois te dar um diagnóstico da sua vida, e também te dar uma direção. Olha, esse é o que você precisa, isso é o que você precisa tirar da sua vida, e mais isso e mais isto, e eu vou mudar o seu coração e te dar um novo rumo, e você experimentar o melhor de Deus para você. Então eu diria para você nesse primeiro ponto, deixa que Deus ajude você a mudar a sua vontade, para que você possa desejar coisas melhores. E eu garanto para você que se você não está vivendo a vida de Jesus, você tem desejos e projetos que você vai se frustrar. Você vai ver no segundo ponto, como é sério. Vou apresentar verdades para vocês, de coisas que aconteceram, para que você entenda como não vale a pena. Então Jesus está dizendo assim, deixa eu ajudar você nessa palavra, para Ele dizer, deixa eu ajudar você a mudar a vontade. Você está vivendo a sua vida e fala, tá bom, tá legal, tá bem assim, não preciso nada mais. Esse é o problema, precisamos muito mais. Nossa vida é simples demais, medíocre demais, diante daquilo que Deus tem para a gente. É maravilhoso o que Ele tem para você e para mim. Segunda coisa, para você que está cansado de sofrer, redirecione o seu foco. Vamos falar juntos? Eu tento colocar coisas dessa forma para você lembrar depois, tá bem? Você vai lembrar depois, muda o desejo. O que é que o pastor quer dizer com mudar desejo? Aí você lembra uma frase pelo menos. Redirecionar o foco, o que ele quer dizer? Vamos um pouquinho então. Aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente busca.
Aquilo que nós desejamos é o que se torna o alvo, o foco da nossa vida, a dedicação da nossa vida. Então nós dedicamos todo o nosso esforço, todo o nosso tempo, empregamos toda a nossa dedicação, nossas habilidades para as coisas que o nosso coração quer. Por isso o cara que chega ao ponto de não querer mais a sua esposa, não há o que segure. Ou a pessoa que não quer mais o seu marido, não há o que segure, porque o coração não quer. Por isso a pergunta que faço, como eu trabalho com casais, isso geralmente é mais o meu exemplo, vocês entendem? A pergunta, quando vem o marido ou a esposa, é: o que você quer? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu amo a minha esposa, o casamento nosso está mal, e eu estou disposto a fazer o que for preciso para mudar. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque ela me trouxe, o casamento não é tão ruim assim, não sei porquê, então eu não sei o que ela quer. Ela que tem que mudar, ela tem que ver o que ela quer na vida dela. Ou ela diz a mesma coisa: não, é ele que tem que ver o que faz. Quando a pessoa chega a esse ponto, eu quero, então aí nós entendemos. Aí realmente entendeu, então aí realmente as coisas mudam. Então o coração, o nosso coração vai dedicar naquilo que nós queremos. Onde está a nossa vontade? É com aquilo que nós nos comprometemos. Então eu estou dizendo, como é que saber se você está vivendo bem a sua vida nesse momento? Você está dedicando muito agora. Não sei quantos anos você tem como um profissional que é, ou como casado que é, ou como empresário que é, não importa o que você está fazendo. Onde você chegou na sua vida, como é que você sabe que você está indo bem? Como é que você avalia? Então ouça isso aqui e acompanhe comigo isso aqui. Em 4 de fevereiro de 2012, a revista Exame escreveu uma matéria sobre uma enfermeira australiana, que ela acompanhou seus pacientes terminais durante as últimas 12 semanas de vida. Todos os pacientes terminais e durante as últimas 12 semanas deles. Isso aqui é pesquisa, então isso aqui foi algo científico. Ela revelou os arrependimentos mais comuns entre os que estão no leito de morte. E o desejo de ter trabalhado menos era um deles, acredite. Isso é o resultado. Bronnie Ware, esse é o nome dela, ela gravou as epifanias dos seus pacientes e as postou em seu blog. E de acordo com o The Guardian, as observações sobre o seu trabalho foram tantas que ela foi convidada a publicar um livro. E o nome do livro em português na tradução é Os 5 Principais Arrependimentos Antes de Morrer. Esse é o nome do livro traduzido. E ela afirmou: as pessoas crescem muito quando elas se deparam com a sua própria mortalidade, diz a enfermeira. Quando elas são questionadas sobre algum arrependimento que tiveram, ou se elas fariam qualquer coisa diferente na vida, temas comuns vêm à tona, acrescenta ela. Os temas comuns não são as coisas grandes demais, não são as coisas complicadas demais, são as coisas comuns. Quais são os 5 arrependimentos? Primeiro, diz assim: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Olha só. Ela diz assim que somente no leito de morte as pessoas perceberam quantos sonhos não foram realizados ao longo da vida. Por isso que eu perguntei aquele dia: como é que estão os seus sonhos? Você já se perdeu? Ela diz que a maioria dos seus pacientes não tinham honrado nem mesmo a metade dos seus desejos. Você fez plano na sua vida? Você tem desejos, você corre atrás disso, mas um recado: nem metade do que eles tentaram conseguiram, e eles chegaram frustrados porque eles não foram fiéis ao que eles sonhavam. Segundo, eu queria que eu não tivesse trabalhado tanto, e esse foi o pesar mais comum, disse, entre os pacientes do sexo masculino, de acordo com ela. Diz que eles perderam a juventude, perderam seus filhos e perderam o companheirismo das suas parceiras, porque trabalharam muito, trabalharam demais. Terceiro, são 5. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos,
A enfermeira explica que muitas pessoas suprimiram os seus sentimentos a fim de manter a paz com os outros. Eu não estou dizendo que você deve ser aquele desbocado que sai falando para todo mundo tudo que pensa. Mas você precisa ser honesto com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Você não pode mentir para você e para os outros. Você não deve viver todo dia falando de sentimentos, mas você precisa ser verdadeiro, ter a coragem de falar aquelas coisas que te fazem mal. É isso que ela está dizendo. E essas pessoas então diz que adotaram uma existência medíocre e nunca viram a ser quem elas realmente eram capazes de ser ou de se tornar por causa disto. Quarto, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Segundo ela, muitos se tornaram presos de suas próprias vidas, perdendo grandes amizades ao longo dos anos. E diz que houve arrependimentos profundos sobre amizades que mereciam mais tempo e mais esforço para serem cultivadas. E por último, teve muitos, mas eram 5 que ela listou. Eu queria que eu tivesse me deixado, olha a palavra, eu queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. Diz que esse é um pesar surpreendentemente comum nas falas. Diz que muitos não perceberam até o fim da vida de que a felicidade é uma escolha. E eles haviam ficado presos em velhos padrões, hábitos, e por isso perderam. Você consegue entender como é que nós nos enganamos sobre a vida e depois nós descobrimos muito tarde o que nós fizemos com a vida? Você entende da importância de você ouvir Jesus? De ouvir os seus amigos que oram por você, como nós aqui? De dizer que Jesus tem uma vida melhor? Não espere chegar no fim da vida para você se frustrar e dizer: joguei a minha vida fora. Mais uma coisa para você agora, não é tarde ainda. Tá bem? São 11 horas. Não é tarde ainda. São 11 horas da sua vida, o tempo não acabou, o dia não acabou. Você está aqui nesta manhã e Jesus está dizendo para você se ter um plano de vida maravilhoso para você, diferente do que você tem vivido. Com base nesses enganos, Jesus que nós vivemos, e esses aqui que eu citei para você, que é a vida, e é isso que Jesus queria chamar a atenção. No versículo 37, eu quero ler, 27, eu quero que você leia o que Jesus disse para eles. Vocês se preocuparam com comida e vocês não viram o milagre. E olha o que Jesus disse para eles logo após: vamos juntos bem forte? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu segredo no coração. Então eu estou falando para você: redirecione o seu foco, trabalhe por aquilo que realmente vale a pena. Nesta manhã você está descobrindo que vale você buscar a palavra de Deus, consultar o que Deus, a mal da vida, e descobrir o que Ele tem para você. Como nesta manhã, descobrir que Jesus tem vida diferente para você. Ele diz que o Filho pode dar. Só Jesus tem uma vida maravilhosa para você. Com Jesus você não vai se frustrar. Com Jesus você não vai se arrepender. Você não vai chegar no final da vida e dizer: joguei minha vida fora. Porque Jesus diz que enche a sua vida de propósito. E Jesus diz que faz todas as coisas trabalharem em conjunto para o bem da sua vida. Até as coisas mais ruins que você gostaria de fugir delas, Jesus transforma em bênção, um compromisso dele com você. Terceiro e último lugar, para você que está cansado de sofrer, quer ver mudanças. Jesus diz assim: envolva-se comigo. Vamos falar juntos? Envolva-se com Jesus. Jesus é essa vida melhor. Ele é o mentor, as pessoas precisam de mentor. Tem um vídeo de pessoas hoje: olha, o meu mentor tem dito assim, assado, minha vida é diferente, ele me acompanha, né? Então ele é um mentor, ele é um amigo, ele é aquela companhia de todos os dias que você precisa. O versículo 33 e o 35 diz assim: vamos juntos. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus, o alimento espiritual, o projeto de vida, o poder de vida, ele diz assim: é o que desceu do céu, que Deus enviou e dá vida ao mundo.
Não há dúvida para o seu coração, porque olha o versículo 35. Vamos juntos? Então Jesus declarou, se você não sabe, ele diz, eu sou o pão da vida. Aí você, mas como é que eu me alimento desse pão? Como é que eu posso entrar nessa vida? Como isso pode mudar a minha história? Ele diz assim, vamos juntos? Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Amém? Amém. Vou pular todos os slides aí, tá? A gente vai lá para o final. Já eu te aviso qual. Assim é Jesus. E Ele está esperando você e eu irmos a Ele. Ele diz, vem a mim. Jesus já veio a esse mundo. Jesus já morreu de braços abertos. Não dá para dizer que nós não conhecemos Jesus Cristo. Todos nós sabemos quem é Jesus. Tanto que hoje, que dia que é hoje? Que ano? Dia 8? 8 de março de 2020. DC. 2020, depois daquele que mudou a história, depois de Cristo. A história está marcada antes de Cristo, AC e DC. ACDC, né? Mas não com esse objetivo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Que mudou a história. E esse Jesus está dizendo assim, eu sou o alimento para a sua vida. E o que ele está dizendo assim, ele já veio. E ele está esperando que agora você vá até ele. Como é que a gente vai a ele? A gente diz, Jesus, eu quero te receber no meu coração. Eu quero me encontrar contigo, eu te convido, entra no meu coração, vem ser Senhor da minha vida, vem ser o Salvador. Eu quero que o Senhor me alimente. E aqui não é ir para uma igreja, não é um conjunto de coisas que você tem que fazer, ele só diz assim, anda comigo. Então você arruma um amigo agora, que você vai andar com ele todos os dias através da leitura, da oração, da meditação, e ele vai alimentar você, vai mudar a sua história, transformar a sua vida, e você vai ser essa nova criatura e experimentar a vida abundante que Jesus tem para você. O slide 29 para mim. 29, enter, já vai lá. Tá lá? Vamos falar juntos? Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus é o único meio, ele diz que enviou Jesus para nos tornarmos amigos de Deus. E Deus diz como é que você se torna amigo dele. Diz, basta você olhar para o meu Filho e crer no meu Filho, e eu vou ressuscitar você e dar a vida eterna. Basta somente isto. Nenhuma religião tem a verdade, nem esta aqui. Nenhuma. Quando eu digo de religião, estou falando de instituições, tá bem? Nenhuma tem. Jesus é uma pessoa que não pertence a nenhuma. Jesus pertence a você e a mim, ao nosso coração. E Ele também não cobra nada de você, não cobra nada de mim. Ele diz, basta você olhar. O desejo de Deus, a vontade de Deus é, olhe para Jesus, creia em quem Ele é, e abra o seu coração para Ele e diga, mude a minha história, Jesus. Você está cansado de sofrer? Fique em pé. Você está cansado de sofrer? O pessoal do louvor pode vir. Está cansado de sofrer na sua vida? Você percebe que a sua vida está emaranhada? Você tem se esforçado, a situação tem ficado cada vez mais difícil em tudo que você põe a mão. Jesus está dizendo nesta manhã, atrela a sua vida à minha. Vem para mim, anda comigo, e eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua história. Jesus mudou a minha história.